Muito bem, glória a Deus por mais uma tarde da esperança, mais um encontro. Obrigado pela tua presença, pela sua vinda aqui, que o Senhor Jesus possa ministrar ao teu coração e que você saia daqui renovado, que você saia daqui cheio da presença do Senhor, né? Que você saia daqui com a palavra de Deus pulsando dentro de você e você saia para praticá-la, né? Não adianta nós ouvirmos a palavra dia após dia, domingo a domingo, terça a terça, como no nosso caso aqui, e a gente só ouvir, né? E o mais importante é que quando a gente sai por aquela porta, toda essa palavra aqui, ela deixa de ser algo que está na nossa mente para descer ao coração e então a gente praticar. De nada vale, novamente, só ouvir. Nós precisamos praticar essa palavra. E sempre trazer aquele questionamento assim: o que essa palavra quer ministrar na minha vida? Às vezes a gente coloca muito no coletivo, né? O que a sua palavra quer falar para nós? Não, essa hora de você falar o que essa palavra tem a ver comigo. O que o Senhor quer me ensinar? O que em mim precisa ser mudado, precisa ser moldado, precisa ser transformado. Então, que você tenha esse coração e mente aberta para receber da palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, do capítulo 2. Filipenses, do capítulo 2, versos de 1 até o 11. Filipenses 2, de 1 até o 11. O texto diz assim: por estarmos unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu, tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome, que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Amém. Esse é o texto para nossa reflexão dessa tarde. Meus irmãos, algo que nós precisamos iniciar e aqui pensar é que muitas vezes, muitos irmãos chegam à igreja cansados. Muitos irmãos chegam à comunhão da igreja esgotados, feridos, frustrados, principalmente com relações humanas. Chegam machucados e não foram poucas as vezes que essas feridas são causadas por palavras que muitas vezes são ditas de forma dura, de forma sem pensar. Outros momentos por causa do orgulho, por causa da soberba, que sufoca as pessoas, sufocam as relações, e a esperança, né, que há no coração das pessoas.
Isso é muito comum, isso não é algo exclusivo da nossa igreja, não é exclusivo de qualquer outra igreja, mas isso é muito comum acontecer, porque nós somos humanos, somos seres humanos passíveis de falhas, de erros, cometemos as nossas mazelas, tudo aquilo que muitas vezes não agrada a Deus, mas por causa da natureza humana a gente acaba falhando uns com os outros, né? Ninguém está imune disso. Mas Paulo aqui nesse texto, ele aponta um caminho diferente para que nós possamos viver as relações humanas e como nós devemos viver essas relações, né? Ele aponta aqui para a mente de Cristo, né? Uma mente que não busca uma posição na sociedade, uma mente que não busca uma posição na igreja, uma mente que não vive para si mesmo, né? Uma mente que não olha simplesmente para si, mas olha para o outro e diz: você é importante. Olha para o outro e diz: você tem valor. Essa é a mente de Cristo, e é exatamente nessa perspectiva que Paulo trabalha aqui conosco e nos ensina, né? E nos mostra, principalmente aqui, se nós olharmos os versos 3 e 4, ele mostra que a humildade, ela restaura a esperança, né? Verso 3 e verso 4 diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a si mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Esta é a exortação que Paulo nos apresenta. Não faça nada por interesse pessoal. Nos nossos dias isso é muito complicado, porque lá fora a gente aprende que você precisa lutar por você mesmo. Lá fora nós aprendemos que esquece o outro. Importante é você. Importante é você crescer. Importante é você se desenvolver. Importante é você, custe o que custar, avançar. Pense em você. Isso é o que os coachings falam. Esse é o discurso. Mas olha que interessante, Paulo, ele vai na contramão e ele diz que não. Considere o outro superior a você mesmo. Não pense nos seus próprios interesses, mas pense no interesse do outro. E aqui uma pergunta retórica para nós pensarmos: quando foi a última vez que você promoveu alguém? E entendam, promover uau, que legal que você fez. Uau, como você está bonita. Uau, nossa, que bacana, olha como sua casa está arrumada. Quantas vezes você, nos últimos 30 dias, fez isso? Não é comum dizer: puxa, faz tempo que eu não faço isso. Ao contrário, a gente espera muito que os outros digam o mesmo de nós. A gente espera muito que os outros nos elogiem. A gente espera muito que os outros tragam uma palavra de afirmação para nós. Isso é bom, receber isso é bom. Tanto é bom que Paulo nos exorta a fazer isso com o outro. Tanto é bom que Paulo chama a sua atenção, a minha atenção, para que nós possamos fazer isso com o outro. Agora imagina se todos nós fizermos isso. Todos nós seremos afirmados, não é verdade? Todos nós seremos elevados, não só no nosso ego, mas em todos os sentidos. Fala assim: puxa, como eu sou benquisto nesse lugar. O grande problema é que muitas vezes, na maioria das vezes, nós queremos essa afirmação, nós queremos esse retorno, mas a gente mesmo não dá o braço a torcer para fazer. A gente mesmo, não fizeram, por que eu vou fazer? Não fizeram para mim, por que eu vou fazer para o outro? Interessante que se nós formos para a palavra de Deus, ele não fala isso. Faça depois que fizerem com você. Não. Ele fala: vá lá e faça. Então, ou seja, ter a humildade
ela restaura a esperança de um mundo melhor na vida do outro. A gente falou aqui num contexto de igreja, mas a gente pode estender isso para a sociedade. Quando foi que você fez isso com alguém na rua? De você valorizar aquilo que o outro está fazendo, do que o outro está realizando. Aí piora de vez, né? E se a gente não faz aqui com aqueles que a gente conhece, imagina fazer lá com os de fora. Nós precisamos ter essa atitude, porque isso talvez seja o gatilho que o outro está precisando para avançar, não só na sua vida de fé, mas na sua vida cotidiana. Quem sabe um gari saiu para trabalhar na manhã de hoje, totalmente desiludido, passou uma noite horrível, tem enfrentado lutas na sua casa, e de repente ele passando, varrendo a rua da sua casa, e você chega para ele e diz assim: uau, muito obrigado pelo seu serviço, muito obrigado pelo que você está fazendo. Sabia que você tem um valor gigante aqui? Sabia que você é importante para todos nós aqui da vizinhança? Eu te garanto que se você fizer isso, algo naquela pessoa vai mudar. Algo nela vai mudar. Em você não alterou nada. Em você não mudou absolutamente nada. Você simplesmente promoveu o outro. Mas o que vai acontecer na vida do outro, às vezes a gente não faz nem ideia do que Deus vai fazer. Simplesmente porque eu me posicionei e eu decidi promover o outro. Percebe? Eu falei aqui do contexto da igreja, mas eu falei também do contexto lá fora. Dei o exemplo de um gari, mas isso pode se estender para qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa, qualquer área, qualquer pessoa. Nós precisamos entender a importância disso que Paulo traz. E aqui, quando considerar o outro maior que nós mesmos, considerar o outro superior, não significa nós negarmos a nossa dignidade. Não significa você se rebaixar, mas significa você elevar o outro. Muitas vezes a gente olha para esse texto e a gente tem a mania, é automático, parece, né? Que quando você lê esse texto aqui, você se rebaixa. Quando na verdade não é isso. Não é você se rebaixar, mas é você elevar o outro. Essa é a intenção, essa é a ideia. Porque se todos nós trabalharmos nessa perspectiva de elevar o outro, todos seremos elevados, entenderemos então o texto que diz para nós suportarmos uns aos outros. O que é o suportar? É você servir de suporte, é você entrar debaixo ali assim e falar: vamos lá. Isso é suportar uns aos outros, é você servir de suporte para que o outro consiga andar no mesmo ritmo, a pessoa consiga ir no mesmo ritmo que você, avançar como você tem avançado. Esses são os princípios do reino de Deus. Então não é você se rebaixar ao outro, mas é você elevar o outro para que vocês juntos possam ir. É diferente, a perspectiva é diferente. Quando a gente presta atenção às necessidades alheias, às necessidades dos outros, a gente serve de canal de bênção para a vida delas, canal de esperança, aquilo que eu falei, né? A gente não sabe o que o outro está vivendo, até mesmo dentro da igreja, a gente não sabe o que o outro está passando. Você não sabe o que o pastor está vivendo, a família do pastor está passando, a família do líder ali está passando, daquele que ministra o louvor. Você não sabe como é que foi o dia dele, você não sabe o que tem enfrentado. Às vezes a gente tem a mania de olhar o estereótipo, olhar aquilo que se pode ver e julgar as situações, as falas, por aquilo que eu estou vendo. Isso é errado. Isso é errado. Mas quando a gente trabalha na base, quando a gente entende que o outro, ele é tão humano quanto a mim, só que às vezes está numa posição diferente da minha, e que eu tenho um papel enorme, mesmo sendo talvez só um membro de igreja,
não tenho ministério nenhum na igreja, sou só um membro simplesinho, qualquer, estou ali sentadinho. Eu tenho um papel fundamental. E quantas vezes pessoas chegaram para mim assim e falaram: pastor, eu estou orando por você. Uau, como isso me eleva, como isso me faz sentir, não estou sozinho. Então quer dizer que não sou eu que estou só orando por mim, tem mais gente orando por mim. É aquela força que eu preciso para continuar. Isso, quando você fala para um líder seu, isso tem um valor tremendo. Ah, não gostei da palavra do pastor de hoje. Ah, o pastor já está em pecado, a palavra dele não fez diferença nenhuma na minha vida. Quantas vezes talvez você está no banco e você fala assim: Senhor, abençoe a vida do meu pastor, ou do meu líder, daquele que está ministrando louvor, enfim. Senhor, abençoa a vida dele para que ele seja instrumento de Deus, para que ele seja instrumento de Deus. É o nosso papel de elevar o outro, não pensar simplesmente em você. A gente vive numa cultura onde as pessoas vêm para a igreja querendo receber apenas, como se fosse um supermercado que você vem: eu vim receber. A partir do momento que o produto não estiver bom mais, eu vou para outro lugar, porque esse produto já não me satisfaz mais. Essa maçã só está estragada, esse mamão aqui não presta mais. E a gente vai consumindo, e sem perceber a gente está destruindo o outro, não, a nós mesmos. A nós mesmos. Porque o nosso papel não é chegar e degustar, mas o nosso papel é ajudar com que o outro cresça, o outro se alimente, é servir ao outro. Essa é a ideia que nós lemos em todos. Se você pegar os evangelhos, tudo aquilo que Jesus viveu, você vai ver Jesus servindo. Ele mesmo sendo Deus, ele não assumiu a sua condição de Deus ali, mas ele se humilhou e serviu. Imagina, Jesus sendo quem ele era, o conhecimento que ele tinha, ele conseguia conversar com as pessoas no mesmo nível, e você não via Jesus batendo no dedo deles assim, no sentido de falar: pelo amor de Deus, como é que você não aprendeu isso ainda? Mas ele sabia exatamente como ele tinha que falar com cada um. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou, ele se igualou, como se ele baixasse no nosso nível. Sabe quando você vai conversar com uma criança e você agacha para ficar no nível dela para conversar? É assim que Jesus fez conosco, é assim que ele faz conosco, é assim que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Ele se abaixou e falou na linguagem que as pessoas conseguiam entender. Só que muitas vezes nós não agimos assim porque nós conseguimos uma certa maturidade ou um certo conhecimento bíblico, e de repente a gente se acha o superior, e não sei como você não chegou ainda nesse nível, mas eu estou num nível bem superior. E a gente não fala isso, mas as nossas atitudes pregam isso. E a gente não está se importando em fazer com que o outro cresça, mas a gente está querendo mostrar para o outro que eu cresci. Sabe, eu vejo às vezes muitos pastores pegando e quando vai pregar, colocam: não, mas vejam, no grego está isso. Às vezes eu uso algumas expressões assim, mas sabe, a mensagem dele inteira foi assim, porque no grego, e começa a explicar todo o grego, o hebraico, tal, não sei o que, e daí o irmãozinho que está sentadinho ali, que mal sabe falar o português direito, está ali e fala: nossa, como o meu pastor sabe muito. Mas isso não mudou nada a vida dele. Mas o pastor mostrou que ele sabe muito. Estou dando esse exemplo para você entender que às vezes nós, mesmo sentados aí, a gente faz do mesmo jeito. A gente não quer promover o outro, mas a gente quer mostrar para o outro o quanto nós crescemos. E é exatamente o contrário que o texto nos diz. Cristo não buscou a sua própria glória, mas ele procurou a nossa redenção.
E no verso 5 ali está a chave. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, não reivindicou seus direitos, mas ele se esvaziou, se fez servo e morreu por nós. E morreu por nós. E o que é isso, né? Se não valorizar o outro acima de nós mesmos. A cruz é o maior ato de reconhecimento do valor do próximo, né? Porque ali Cristo disse: você vale a minha vida. A cruz declara isso. Nós olhamos para a cruz e enxergamos que Cristo disse: ó, a sua vida vale eu vir para cá. Se esvaziou por amor a nós. Por que será que a gente tem tanta dificuldade em nos esvaziarmos em favor do outro? Falamos aqui no contexto de igreja, mas novamente podemos levar isso lá para fora. Às vezes, não, mas eu sou crente, sou cristão. A mulherzinha lá do mercado não é. Então eu sou superior a ela. Novamente, a gente não fala isso, mas os nossos atos dizem isso. Aliás, os nossos atos gritam muito mais alto que a nossa voz. Sabia disso? Aquilo que a gente faz grita muito mais alto do que a nossa voz. Porque a gente é observado. As pessoas te observam. As pessoas te veem. E elas olham o quê? Qual é a pregação dos seus atos? Não da sua voz. Qual é a pregação dos seus atos? Importante notarmos também que a partir do versos 9 ao verso 11, a gente vê que a exaltação ela vem sempre depois da humildade. A exaltação vem sempre depois da humildade, porque Cristo serviu, Deus o exaltou. E quem vive assim também será exaltado, não pelo mundo, mas por Deus. Na comunidade, alguns valorizam outros mais que outros, né? Mas nós precisamos entender que honrar não é bajular, mas honrar é obedecer a Cristo. Honrar é obedecer a Cristo. Honrar os nossos líderes é obedecer a Cristo. Nós somos todos iguais, porém temos posições diferentes, atribuições diferentes. E saiba que a quem muito é dado, muito será cobrado. Não por você, mas por Deus. Então nós precisamos entender e falar: uau, como o meu líder precisa muito mais agora das minhas orações. Porque Deus vai cobrar dele muito mais do que eu imagino. Muito mais do que talvez eu cobraria, Deus vai cobrar muito mais. Então, que o Senhor tenha misericórdia dele. E eu preciso então exercer um papel de aquele que honra, aquele que dá apoio, aquele que, estou aqui do seu lado. Se precisar, estou contigo. Esse é o nosso papel. De chegar para o irmãozinho que não é líder de nada, mas falar: eu estou aqui, se precisar, conte comigo. Conte comigo. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. A gente precisa estar atento porque o Senhor traz cargas para o nosso coração quando a gente está em sintonia com Ele, em intimidade com Ele. E o Senhor quer trazer cargas para nós, para que nós possamos ajudar e abençoar a vida uns dos outros. E entenda que cargas, aquele sentimento que do nada, de repente, o Senhor te leva a orar por alguém.
Você nem estava pensando nessa pessoa e de repente aquela pessoa vem à sua mente. Aquilo são cargas que o Senhor está trazendo e falando assim, comece a orar por ele. Ou ligue para essa pessoa agora. Ou faça isso. A gente precisa desenvolver isso, mas a gente só vai desenvolver isso se nós tivermos esse coração humilde de considerar o outro superior a nós. Porque talvez você vai ter que abrir mão do seu conforto para ir ajudar alguém. Porque muitas vezes você vai ter que abrir mão dos seus próprios interesses para poder ajudar o irmãozinho lá que está sofrendo. E percebe que isso não diz respeito à posição que você ocupa na igreja ou onde for, mas simplesmente no seu compromisso, que você entendeu que você é servo e que você precisa se submeter e falar, eu estou contigo, eu quero orar com você, eu quero estar ao teu lado, eu quero caminhar com você. Exaltação só vem depois da humildade. Às vezes a gente quer receber a exaltação, né? A gente quer ser elogiado, a gente quer ser premiado. Seja humilde primeiro. Seja humilde primeiro, que Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Talvez você não receba de pessoas, mas aquilo que Deus vai fazer em você, está tudo certo. Está tudo certo, Deus. Nós somos desafiados a honrar e elevar as pessoas, mesmo que a contrapartida não venha. Lembra? Todos nós devemos agir assim, mas nem todos vão estar sensíveis a isso. Nem todos vão estar sensíveis a também agir da mesma forma. Mas a palavra, novamente, reforçando, não diz, faça se fizerem com você. Diz, faça. Faça com o outro. Mas não fiz. Faça com o outro. Quer isso para você? Faça com o outro. Se doe, se entregue. Honre a todos. Eu falei de honrar o líder, isso é muito importante, isso é fundamental, porque líder também é de carne e osso, também sente dor de cabeça, também tem dor de dente, também tem unha encravada, o líder também sofre. Então precisamos honrar, precisamos ajudar os nossos líderes, mas a gente também precisa olhar para aquele irmãozinho lá da nossa igreja, que talvez estava querendo um abraço hoje. Talvez saiu de casa pensando, puxa, será que alguém me ama? Será que alguém se importa comigo? Será que eu tenho valor para alguém? Só que ele está tão para baixo, ele está tão mal que ele sequer consegue compartilhar isso com alguém. Mas esse é o sentimento que está dentro dele. Agora, quando eu tenho esse sentimento e eu tenho essa sensibilidade do Espírito Santo, e eu entendo o meu papel, e eu entendo que eu não sou superior a ninguém, talvez eu esteja numa posição diferente, talvez eu esteja numa condição diferente, mas eu não sou superior. Mas eu entendo que eu preciso me humilhar e considerar o outro superior, então eu chego para essa pessoa e eu a elevo. E eu trabalho com ela no sentido de, vamos juntos, estou sentindo que você está meio abatido, posso orar com você? Posso orar pela tua vida? Posso sentar do seu lado? Eu me lembro uma vez que eu estava numa vigília e às vezes Deus me dá palavras para dar às pessoas, e naquele dia eu cheguei e Deus simplesmente mandou eu sentar do lado de uma pessoa. Durante a vigília, estava rolando lá, e eu cheguei e sentei, e a pessoa já sabia que Deus me usava muito nesse sentido, e daí ela sentou, e daí ficou olhando para mim assim, daí eu olhei para ela, e daí eu falei, eu não tenho nada para te dizer,
Simplesmente Deus mandou vir sentar aqui do teu lado. E essa pessoa sorriu para mim e falou: Éder, era isso que eu estava precisando. Era exatamente isso que eu estava precisando. Então, quando a gente entende isso, o Senhor nos usa para a edificação da igreja. O Senhor nos usa não para aquilo que você tem em mente, não. O Senhor me chamou para tocar bateria, então eu vou ser usado para tocar bateria e acabou. Não! Sabia que o Senhor Jesus está um pouco se lixando para o seu talento de tocar bateria? Ninguém aqui toca bateria, né? Ele está pouco ligando. Ah, você sabe cantar? Nossa, é afinadinho? Ah, que bonitinho. Ah, legal, parabéns, senta aí. Para Deus isso não tem valor nenhum, sabia disso? Porque o que Deus está olhando não para o teu talento, Ele está olhando para as vidas das pessoas, e daí sim Ele olha para você e fala assim: o que tem em você que eu posso usar para edificar a irmãzinha Maria que está ali? O que eu posso extrair de você que eu já coloquei dentro de você, um dom, um talento? O que eu posso pegar de você para edificar o Joãozinho que está sentado ali? É isso que Deus faz. Porque os dons e talentos que Deus nos deu é para edificar a igreja, não é para você estampar numa camisa no peito assim: eu tenho o dom de sei lá o quê. Não! É para edificação. Mas quando nós temos um coração soberbo, quando temos um coração exaltado, você não vai ser exaltado mais ainda, porque a exaltação vem com a humilhação, de falar: Senhor, o Senhor tem me dado tanto, 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 eu tenho recebido tanto do Senhor, mas Senhor, não me deixa engrandecer por causa disso, mas usa tudo isso. Eu sempre falo, né, que nós precisamos nos encher e transbordar de Deus em nós, para que esse transbordar, como a garrafa aqui, se ela tivesse cheia d'água, ela transbordasse, e essa água corria e ia molhar toda a mesa aqui. O ser cheio de Deus só tem sentido nessa questão. O ser cheio de Deus, ele só vale a pena quando nós nos enchermos dele de tal forma que tudo aquilo que ele nos encheu, ele transborda e começa a atingir as pessoas à nossa volta. Porque o se encher de Deus para falar: olha aqui, seu Edgar, como eu estou cheio de Deus, olha como eu sou, isso é reprovável diante de Deus. Ele quer nos encher para alcançar as pessoas. Precisamos ser canal de bênção, precisamos ser canal de forma que o Senhor alcance as pessoas através da tua vida. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Se você pensa que você é um fim em si mesmo, meu amigo, talvez chegue um dia que o Senhor fale assim: eu nunca te conheci. Ah, mas eu já fiz tudo. Eu nunca te conheci. Porque a gente simplesmente se encheu para nós mesmos. E o texto nos ensina que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo para alcançar o perdido, de se importar com o irmãozinho. Essa é a tarefa, essa é a missão que eu e que você tem. Muitas pessoas acompanham também pela internet, a gente está gravando isso aqui, vai para a internet também. E todos nós precisamos saber disso, que o Senhor tem muito para realizar ainda nessa terra, e Ele está procurando servos que se humilhem, servos que estejam dispostos a falar: Senhor, me enche-me do Teu Espírito, enche-me de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, mas para que isso exploda e alcance as pessoas ao nosso redor. Sabe aquelas imagens da bomba atômica, né? Quando ela explode e forma aquele cogumelo gigante. É isso. Você está cheio de Deus, e esse cheio de Deus começa a transbordar, e as pessoas que estão perto de você, isso é inevitável, as pessoas são abençoadas, porque você está cheio de Deus. As pessoas conseguem olhar para você e falar: puxa, essa pessoa tem tanto de Deus,
mas ela é tão acessível. Ela é tão acessível. Olha, ela fala como se ela fosse como eu. E daí você diz, mas eu sou como você. Mas eu sou exatamente como você. Talvez eu não esteja passando o problema que você está passando hoje, mas eu tenho os meus problemas. E da mesma forma que você agora está precisando de uma palavra, de um conforto, eu também preciso. Eu preciso receber também de outras pessoas, porque eu também careço. Eu também careço. A gente está indo numa mesma jornada, num mesmo caminho, e nós precisamos um alimentar o outro. Para nós encerrarmos, lembre-se que a esperança, ela mora onde a humildade reina. A esperança mora onde a humildade reina. A maior tragédia dos nossos tempos não é a ausência de recursos, mas a ausência de honra, a ausência de amor, a ausência de se importar uns pelos outros. A esperança do outro, ela precisa ser encontrada na nossa humildade. As pessoas vão te ouvir mais, vão me ouvir mais, quando eu estiver com o meu coração sensível a escutar o que o outro tem a dizer. A gente é muito bom para falar, né? A gente sempre tem um conselho para dar, mas a gente tem uma dificuldade enorme em parar para ouvir. Talvez você pode ser bênção para a vida de alguém sem abrir a sua boca, sabia disso? Não sei quantos já tiveram essa experiência, mas de você sentar e deixar o outro falar, deixar a pessoa se abrir, e você nem começou a falar nada, a pessoa fala assim, nossa, que bom falar com você. Eu nem falei nada, mas ela pôde abrir o coração e falar, e você ouviu. Você foi um canal de bênção, porque o que aquela pessoa precisava naquele instante era falar, colocar para fora. Só que quem não é humilde não tem a disposição para ouvir. Muito pelo contrário. Tem sempre a receitinha, né? Tem sempre a receitinha no bolso para dizer, não, mas faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo, olha, isso está errado, isso está certo, isso aqui. Precisamos ter humildade. Precisamos reconhecer o outro. Precisamos servir com humildade. E precisamos se alegrar com o outro. Você consegue se alegrar com a vitória do outro? Mesmo que você não tenha tido nenhuma. Imagina, pensa aí com você. Você consegue se alegrar com o outro que está conseguindo ser vitorioso e conquistando, sendo abençoado, mesmo quando você mesmo não está sendo abençoado? Nos seus desejos, nos seus projetos, naquilo que você busca? Nós precisamos nos alegrar com o outro. Uau, você conseguiu um emprego, que legal! Nós estávamos orando por isso. Eu mesmo vibro muito, às vezes, muito mais com a conquista do outro do que com as minhas mesmo. Eu fico feliz com as minhas conquistas, com os meus sonhos realizados, mas quando alguém conta para mim uma vitória, algo que conquistou, isso alegra tanto o meu coração, que é como se eu tivesse conquistado aquilo. E é esse o sentimento que nós precisamos ter, se alegrar quando o irmão é exaltado, quando o irmão cresce. Então, nessa tarde da esperança, o Espírito Santo nos convida a essa decisão prática. Aqui é tudo muito prático. Adotar a mente de Cristo, lembrando qual que é a mente de Cristo, se esvaziar de si mesmo. Jesus sabia quem ele era, mas ele se esvazia de si mesmo para poder alcançar o outro, para poder atender o outro, para poder servir o outro. Então, adotar a mente de Cristo e valorizar quem caminha do seu lado. Essa é a prática. Valorize quem caminha com você.
Valorize quem está na mesma jornada que você, quem é líder com você, quem caminha com você. Várias vezes eu chego para a diaconia da igreja aqui, né, Marina, e falo assim: uau, capricharam na decoração, hein? Ó, parabéns, foi legal, gostei bastante. Eu falo: mas não fiz nada, só coloquei um vasinho ali. Sim, mas era para pôr um vasinho ali. Parabéns. Parabéns pelo cafezinho. A gente precisa ter essa prática. Isso não vem só da liderança, master, vem de cada um de nós, né? Cada um de nós, a gente precisa praticar isso. Servir, honrar, regar o outro com respeito. Isso faz toda a diferença. Então, que você saia daqui hoje adotando a mente de Cristo e falar: Senhor Jesus, se eu porventura não tenho pensado como o Senhor, não tenho agido como o Senhor, não tenho feito aquilo que o Senhor gostaria que eu fizesse, me perdoa e me ajuda, Senhor, a ser diferente, a honrar meus líderes, a honrar aquele irmãozinho da igreja, a honrar aquele que está faltando e de repente a gente nem sabe por que está faltando, mas a gente fala: puxa vida, faz tanto tempo que eu vou na igreja, mas a gente não é capaz de falar: Senhor, meu irmãozinho, senti tua falta, estou sentindo sua falta. Então, praticar, isso é ter a mente de Cristo, servir uns aos outros. Eu queria que vocês se colocassem em pé para nós orarmos. E que eu sempre digo isso, né, que nós precisamos responder a Deus, né? Não é responder ao pastor, não é responder à liderança, não, é responder a Deus, né? Tudo aquilo que a gente ouve, toda mensagem ouvida, nós precisamos responder. Se as pessoas tivessem essa consciência, né, que nós precisamos responder para Deus, talvez elas parariam de ouvir tanta pregação por aí, né? Porque se ela tem essa mentalidade, ó, cada mensagem que eu ouvir eu preciso responder para Deus. E eu conheço gente aí que ouve 300 mensagens na semana, né? De tudo que é tipo de pastor, de pessoas, ouve um monte. Aí eu fico perguntando: será que tem praticado tudo aquilo? Será que tem respondido a Deus diante de tanta mensagem? Nós precisamos responder a Deus, porque senão é só conteúdo jogado para dentro. É só mensagem jogada para dentro, sem ter efeito nenhum. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra, que foi anunciada, foi lida nessa tarde, Senhor, eu te peço que essa palavra possa alcançar o nosso coração. Senhor Jesus, nos ajuda a te responder, ó Deus, como o Senhor quer. Senhor, muitas vezes nós não somos praticantes da Tua palavra. A gente até é conhecedor, nós até conhecemos a Tua palavra, mas a gente pratica tão pouco. Eu te peço perdão por isso e te peço que o Senhor nos ajude a viver a Tua palavra de uma maneira mais intensa, mais prática, mais real. Senhor, faz isso, Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui. Guia os nossos passos, ó Deus, para que as pessoas que estão à nossa volta, elas possam ser servidas por mim, possam ser servidas uns pelos outros, e que as pessoas possam ser elevadas, as pessoas possam ser levantadas, as pessoas possam crescer pelo meu serviço, Deus. Me ajuda a servir as pessoas que estão à minha volta, me ajuda a honrar aqueles que estão acima de mim, me ajuda a honrar aqueles que estão no mesmo nível, me ajuda a honrar aqueles que talvez estejam abaixo de mim. Senhor, me ajuda a ser igual, porque o Senhor, mesmo sendo Deus, não assumiu para si a sua condição, mas se esvaziou, se humilhou e serviu as pessoas. Senhor, que nós sejamos assim. Continua fazendo com que essa palavra reverbere na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos praticá-la no nosso dia a dia.
nos ajuda a vivê-la com intensidade. Abençoe cada um de nós, guarda, Senhor, a nossa vida, o nosso retorno, que sejamos guardados e protegidos pelo Senhor, e que o Senhor possa fazer de nós discípulos fiéis e comprometidos com o praticar da Tua palavra. Faz isso, Deus, nos abençoa e nos guarda, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja cheio da presença dEle e que você possa desfrutar desse servir uns aos outros. Isso sim tem valor no reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.